E aí, galera do Primeiro Super, quem vos fala é o Fredão, beleza? Essa é a nossa segunda aula da semana e vamos tratar de trigonometria, ciclo trigonométrico e funções trigonométricas, tudo bem? Só uma orientação aqui, ó, quanto ao seu estudo. No término dessa videoaula, qual a sua tarefa? Sua tarefa é estudar a teoria desta videoaula, tá bom? Ela é um vídeo, galera, tá muito rápido. Pausa, anota, volta, escuta de novo, tira a dúvida, vem cá, Fredão, Prof. Mate, Instagram, escreve lá, eu te respondo, tá bom? Vai lá, é isso, o vídeo é pra isso. Ó, isso aí eu já sei, isso que você tá falando já sei, gordão. Vai lá, adianta o vídeo, tá bom? Usa essa ferramenta do vídeo para poder estudar. Essa é a sua tarefa desta sexta-feira, beleza? Dessa sexta-feira à tarde para você é um estudo teórico. Não pode, né? Não pode dar o regaço. Não pode, tipo, acabei o vídeo, acabou. Não, não é isso. Acabou o vídeo, vamos lá para as anotações e vamos refazer o que foi feito lá, tá bom? 20, 30 minutos, 40 minutos é mais do que o suficiente para estudo teórico. Os exercícios vão ficar para as duas próximas aulas da semana que vem. Tudo bem? É nóis? Então vamos começar a falar do ciclo trigonométrico. Na verdade, o que é um ciclo trigonométrico ou uma circunferência trigonométrica? É uma circunferência, como o nome diz, com centro na origem e raio unitário. Quem é a origem? A origem é onde o eixo do x intercepta o eixo do y. Né? É onde o eixo horizontal intercepta o eixo vertical. Então o ciclo trigonométrico tem como centro o encontro do x com o y. E ela é de raio unitário, quer dizer que o raio vale uma unidade qualquer, 1 metro, 1 centímetro, um tamanho do seu antebraço, uma unidade qualquer, tá? Quando eu pego essa circunferência e traço esses dois eixos, o horizontal e o vertical, o eixo das abscissas e o eixo das ordenadas, eu divido a circunferência em 4 partes. Cada uma dessas 4 partes recebe o nome de quadrante. A origem da palavra quadrante vem de quarto de volta. Lembra, uma volta completa, 360 graus. Se eu dividir por 4, 90 graus. Cada quadrante, um quarto de uma volta, um quarto de 360, 90 graus, tudo bem? E a gente enumera cada um desses quadrantes assim, ó. Primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. Veja que eu enumerei os quadrantes no sentido anti-horário. Tá aí. Essa é a determinação positiva dos arcos na trigonometria. Esse é o sentido convencional do ciclo trigonométrico. Aqui, ó, onde eu estou destacando, é a origem do ciclo. Aqui é o 0 grau. Aqui você sai do zero, uma volta completa, 360. Dividiu essa volta em 4 partes, que são os quadrantes, 90 graus cada quadrante. E o sentido convencional do ciclo é o sentido anti-horário. Você sai do zero e sobe o ciclo, que a gente chama de determinação positiva dos arcos, tá? Lembra que cada quadrante é 90 graus? Então veja comigo, sai do zero, sobe um quadrante, vai dar 90, mais um quadrante vão dar 180, tá vendo? Meia volta, mais um quadrante vão dar 270 e mais um quadrante vão fechar a volta toda, 360, tá? Esse é o sentido convencional do ciclo. Você sai do zero e sobe. É o sentido anti-horário, é o sentido contrário do relógio, chamado determinação positiva. Mas o gordão, quer dizer então que eu não posso sair do zero e descer no ciclo? Você pode. Só que se você descer, você tem que avisar, porque você está na contramão, você está no sentido que não é o convencional. Nós chamamos o sentido horário de determinação negativa dos arcos. Não é que você vai ter um arco de medida negativa, não é isso. O sinal de menos vai indicar o sentido adotado no ciclo. Sabe quando a física fala assim, ó, o móvel tem velocidade menos 100 km por hora? Está dizendo que a velocidade do móvel é negativa? Não, tá não. Esse menos quer dizer que está no sentido contrário da trajetória. Aqui também, nós chamamos de determinação negativa dos arcos porque estamos dizendo que saímos da origem do ciclo e ao invés de seguir o caminho convencional, fizemos o contrário, nós descemos. Quer ver? Vou te mostrar. Sai do zero, desce um quadrante. Um quadrante não são 90 graus. Sai do zero, desce 90. Eu vou escrever menos 90. Menos 90 para dizer que eu desci, que eu estou usando o sentido horário. Então vamos comigo. Menos 90, depois menos 180, depois menos 270 e ao completar a volta, menos 360. Tá bom? Essa é a definição de ciclo ou circunferência trigonométrica. Uma circunferência com centro na origem, raio unitário. O sentido adotado no ciclo é o sentido anti-horário, chamado determinação positiva dos arcos. Tudo bem? Você vai entender melhor conforme a aula for
passando, beleza? Tamo junto? Veja. Aqui, veja que eu desenhei 3 ciclos trigonométricos. E aí marquei, cara, observe aí, ó, eu marquei para você os arcos notáveis, os arcos da tabelinha, 30, 45 e 60. E para cada ciclo trigonométrico, fiz um ciclo para o 30, um ciclo para o 45, um ciclo para o 60. Eu coloquei outras 3 posições destacadas, que são chamados parentes dos notáveis, ou os arcos simétricos dos notáveis. A matemática quer ser chique, né? Ela diz assim, ó, o 30 e os seus respectivos simétricos. Aí na Lafa, eu ia bater na lousa, irmão, que nem a gente faz sempre, sabe, com vocês participando, eu falo assim, ô, o 30, ele tem um parente no segundo, no terceiro e no quarto quadrante. Vamos determinar, vamos aprender quem são esses parentes? Veja, o 30 tem um parente no segundo quadrante. Esse cara do segundo quadrante está antes do 180. Então ele é menor que 180 graus. Menor quanto? Menor 30, ele não é parente do 30, então ele está 30 graus antes do 180, ele é menor, então se ele é menor eu faço 180 menos 30, que vai dar 150. O parente do 30 graus no terceiro quadrante, eu penso assim, ó, ele passou de 180, ele é maior que 180, maior quanto? 30, porque ele é parente do 30, eu estou mexendo com os parentes, eu estou mexendo com os simétricos do 30. 30 tem um parente no segundo, no terceiro e no quarto quadrante. Segundo quadrante está antes do 180, ele é menor que 180. 180 menos 30, 150. No terceiro quadrante ele é maior que 180, então você faz 180 mais 30, que vai dar 210. E no quarto quadrante ele é menor que 360, então faça essa conta, ó, 360 menos 30, o que vai dar 330. Pegou a fita? No segundo quadrante ele está antes do 180, então eu faço 180 menos. No terceiro quadrante ele está depois do 180, então eu faço 180 mais. No quarto quadrante ele está antes de completar a volta, ele está antes do 360, então eu faço 360 menos. Menos quanto? Menos o parente dele. Quer ver? Relaxa, vem comigo. Você vê que no segundo ciclo trigonométrico eu marquei o 45? O 45 e os simétricos de 45? O 45 tem um simétrico no segundo, tem um simétrico no terceiro e no quarto quadrante. Olha para mim, olha para mim. Primeiro super, queridos, olha para mim. O simétrico do 45 no segundo quadrante, ele está antes do 180. Então ele é menor que 180. Então você faz assim, ó, 180 menos 45, porque agora eu estou falando dos parentes do 45. 180 menos 45 vai dar 135. O parente do 45 lá no terceiro quadrante, ele passou de 180. Então ele é 180 mais 45, o que vai dar 225. E veja que o simétrico do 45 no quarto quadrante ele está antes do 360, então ele é menor que 360. Que conta eu faço? Eu faço 360 menos 45, o que vai dar 315. Beleza? É nóis? Tá tranquilo? Veja, agora você vai fazer sozinho. Eu marquei a última bolinha aí, o último ciclo trigonométrico e coloquei os 60 graus. Veja que eu marquei os 60 graus e os simétricos, os 60 no segundo, no terceiro e no quarto quadrante. No segundo quadrante ele está antes do 180, lembra? Antes. Então ele é menor que 180. Menor quanto? 60 graus. Então faz uma continha para mim, vai. 180 menos 60 vai dar 120. O parente dos 60 graus no terceiro quadrante ele está para frente do 180. Então ele é maior que 180 graus. Então eu faço 180 mais 60, o que vai dar 240. E por último, veja, nós temos o simétrico dos 60 graus no quarto quadrante, que fica antes do 360. Então ele é menor que 360. Que conta eu faço? 360 menos 60, o que vai dar 300 graus. Veja então que eu marquei os arcos notáveis e seus respectivos simétricos. Quando eu falo que no término dessa videoaula o seu estudo é teórico, é isso que eu quero que você saiba fazer. Eu quero que você consiga marcar cada ângulo notável, cada arco notável e representar os seus simétricos no segundo, terceiro e quarto quadrante. Quer ver? Se fosse na Lafa, eu dizia assim, olha para mim agora. Agora. Quem são os parentes do 30? 30, 150, 210, 330. Quem são os parentes do 45? 135, 225, 315. Quem são os parentes do 60? 120, 240, 300. Eu ia ficar no seu pé, na sua cabeça, o tempo que fosse necessário. Mas você precisa saber isso tudo com uma certa velocidade. Você está me ouvindo?
Não importa quantas aulas vamos levar, você precisa dominar ciclo trigonométrico. Se não dominarmos o ciclo, não dominamos as equações trigonométricas, nada dali para frente. Combinado? Tamo junto? Beleza? Veja, visto o ciclo trigonométrico, a representação dos arcos notáveis no ciclo, eu vou trabalhar agora com as funções trigonométricas seno, cosseno e tangente. Representar o seno, o cosseno e a tangente no ciclo trigonométrico. Como é que eu faço isso? Faço uma bolinha e penso assim, ó, quem tá sem sono tá de pé. Quem tá sem sono tá de pé. Quem tá sem sono tá de pé. O eixo que fica de pé é o eixo do sem sono, é o eixo do seno. Na verdade, é uma das mentiras da matemática. O eixo do seno nada mais é do que o eixo do y, é o eixo da vertical. Esse é o eixo do seno. Pensa assim, ó, quem tá sem sono tá de pé. O eixo de pé, o eixo da vertical, é o eixo do seno. Aqui no meio, ó, o y vale 0, então o seno vale 0. O raio do ciclo trigonométrico é unitário. Sai do centro, sobe raio, sobe 1, chega no 1, porque o raio vale 1. A hora que você chega no 1, pronto, definiu o valor máximo do seno. É o maior valor que a gente atinge para o seno. Sai do 0, desce raio, desce 1. Quando desce 1, chega no menos 1, que a gente assume o valor mínimo da função seno. Quer dizer, então, que a função seno é uma função limitada. Ela tem um máximo e tem um mínimo. Qual o máximo do seno? 1. Lá em cima. Qual o mínimo do seno? Menos 1. Aqui embaixo. Eu dizia assim, ó, pense comigo. Quem está sem sono está de pé. Lá em cima, 1. Aqui embaixo, menos 1. De novo. Lá em cima, 1. Aqui embaixo, menos 1. A parte mais alta do ciclo, o seno é máximo, vale 1. A parte mais baixa do ciclo, o seno é mínimo e vale menos 1. Então a gente pode garantir que a função seno ela varia de menos 1 a 1. Ela tem um máximo e tem um mínimo. Beleza? Veja o que eu fiz agora. Ó. Eu vim aqui, desenhei o ciclo trigonométrico e já meti o eixo do seno. Quem está sem sono está de pé, é o eixo da vertical. No meio, 0. Lá em cima, 1. Aqui embaixo, menos 1. Tá ruim, precisa ser mais rápido. No meio, 0. Lá em cima, 1. Aqui embaixo, menos 1. O valor máximo do seno é lá em cima, que vale 1. O valor mínimo do seno é lá embaixo, que vale menos 1. E no meio, 0. Lá em cima, 1. Aqui embaixo, menos 1. No meio, 0. De novo. Lá em cima, 1. Aqui embaixo, menos 1. No meio, 0. No meio, 0. Tá? O que eu fiz? Eu marquei um arco aí, ó. Marquei um arco, vou chamar esse arco de X. E quero representar os simétricos de X, no segundo, no terceiro e no quarto quadrante. Olha pro gordão aqui. O X tem um parente, para não falar simétrico. O X tem um parente no segundo quadrante. Se ele está no segundo quadrante, ele é menor que 180. Menor quanto? X. Ele é parente do X. Então que continha eu faço? Eu faço assim, ó, 180, volta X. 180 menos X. O X tem um parente, olha o que eu falei, o X tem um parente no terceiro quadrante. Só que o terceiro quadrante passou de 180, então ele vai ser 180 mais X. Beleza? E o X, escuta o gordão, o X tem um parente no quarto quadrante. Só que no quarto quadrante o cara está antes do 360, logo ele é menor que 360. Que conta eu faço? 360 menos X. Tá? Então eu representei um arco qualquer que chamaram de X no primeiro quadrante e os seus respectivos simétricos, entre aspas, os seus respectivos parentes no segundo, terceiro e quarto quadrante. Olha para mim. No primeiro quadrante, X. No segundo quadrante, 180 menos X. No terceiro quadrante, 180 mais X. No quarto quadrante, 360 menos X. Não, tá ruim, não parece primeiro super. Vamos. Primeiro quadrante eu chamei de X. No segundo quadrante, 180 menos X. No terceiro quadrante, 180 mais X. E no quarto quadrante, 360 menos X. Beleza? Quem está sem sono está de pé. Lá em cima, 1. Aqui embaixo, menos 1. E no meio, 0. Beleza? Máximo e mínimo do seno, 1 e menos 1. Não se esqueça. Beleza? Agora o que eu vou fazer? Como é que eu faço para calcular seno? A gente vai usar uma musiquinha do Fredão aqui, ó. Eu ensino assim os meus alunos. O que você quer? Quero calcular o seno. Então marca o X e os seus respectivos simétricos. Aí você usa uma musiquinha assim, ó. Pinta a bolinha, já pintei. Taca a bolinha, já taquei. De novo, ó. Pinta a bolinha, já pintei. Taca a bolinha, já taquei. Pinta a bolinha, já pintei. Taca a bolinha, já taquei. Veja o que eu fiz aí, ó. Peguei o cara do primeiro e segundo quadrante, pinta a bolinha, já pintei. Taca a bolinha, já taquei. Taquei no eixo do seno.
E a hora que eu taco essas bolinhas no eixo do seno, ela bateu na parte positiva do eixo do Y, na parte positiva do eixo do seno. Quer dizer que o seno do cara do primeiro e do segundo quadrante é positivo. Vamos fazer o seno de quem fica no terceiro e no quarto quadrante? Olha a musiquinha. Pinta a bolinha, já pintei. Taca a bolinha, já taquei. Pinta a bolinha, já pintei. Taca as bolinhas, já taquei. Pega os caras lá do terceiro e quarto quadrante, pinta a bolinha e taca a bolinha. Você vai ver que no primeiro e segundo quadrante o seno é positivo, terceiro e quarto o seno é negativo. Beleza? Calma, que tem 3 slides para você treinar isso que eu fiz há pouco. Beleza? Veja. Eu vim aqui no meio do slide, meti um ciclo trigonométrico e o eixo do seno. Quem está sem sono está de pé. No meio, 0. Lá em cima, 1. Aqui embaixo, menos 1. Tá ruim. No meio, 0. Lá em cima, 1, que é o valor máximo do seno. Aqui embaixo, menos 1, que é o valor mínimo do seno, tá? Aí eu vou marcar o 30 graus e seus respectivos simétricos. Parentes. Quem é o parente do 30 no segundo quadrante? Bom, se está no segundo quadrante, ele é menor que 180. Então aqui quanto eu faço? 180 menos 30, que vai dar 150. Quem é o parente do 30 no terceiro quadrante? Você pensa assim, se está no terceiro quadrante, ele passou de 180, então ele é maior que 180. Que quanto eu faço? 180 mais 30, que vai dar 210. E quem é o parente do 30 no quarto quadrante? Pensa assim, ó, se está no quarto quadrante, é menor que 360. Então que quanto eu faço? 360 menos 30. 360 menos 30 vai dar 330. Então veja que eu marquei o 30 e seus respectivos simétricos, 150, 210, 330. E eu quero calcular o seno de cada um deles. Bom, primeira pergunta, por um acaso, tem 150, 210, 330 na tabelinha do seno, cosseno, tangente? Tem não, mas tem o 30. É o 30 que manda nos valores de 150, 210, 330. Quanto é na tabelinha o seno de 30? É meio. Então com o ciclo trigonométrico agora eu sou capaz de calcular o seno dos parentes do 30. Como? Com a musiquinha. Lembra? Com a musiquinha. Pinta a bolinha, já pintei. Taca a bolinha, já taquei. Pinta a bolinha, já pintei. Taca a bolinha, já taquei. Pinta a bolinha, já pintei. Taca as bolinhas, já taquei. Se eu pegasse o 30 e o 150, tacasse as bolinhas, eles batem no mesmo lugar, parte positiva do ciclo. Lembra? Para cima do zero positivo, para baixo do zero negativo. Parte positiva, mais. Então o seno de 30 e de 150 valem meio. Agora eu 210, 330. Calma, relaxa, relaxa. Pinta a bolinha, já pintei. Taca a bolinha, já taquei. Pinta as bolinhas, já pintei. Taca as bolinhas, já taquei. A hora que você tacar, parte negativa. Se lá em cima é mais meio, aqui embaixo será menos meio. Então vamos treinar os sinais? O seno é positivo no primeiro e no segundo quadrante, negativo no terceiro e quarto quadrante. Fecha o zoinho aí. O que você falou? Eu falei, fecha o zoinho aí, fião. Fecha o zoinho. Vou falar assim, ó, primeiro quadrante. Você imagina uma bolinha lá no primeiro quadrante. Pinta a bolinha, já pintei, taca a bolinha, já taquei. Se eu falar primeiro quadrante, você imagina uma bolinha no primeiro quadrante e taca ela no eixo do seno. Aí você me fala só se ela é positivo ou negativo. Primeiro quadrante, taca no seno, positivo. Segundo quadrante, pensa numa bolinha no segundo quadrante, taca no seno, positivo. Pega o terceiro quadrante, pensa numa bolinha no terceiro quadrante, taca no seno, negativo. Pensa numa bolinha no quarto quadrante, taca no seno, negativo. Então o seno é positivo no primeiro e segundo quadrante, negativo no terceiro e quarto quadrante, tá? Esse é o estudo dos sinais da função seno, beleza? É nóis? Vem cá. Vou fazer a mesma coisa agora pro 45, os simétricos do 45. 45, simétrico do 45. Segundo quadrante, 180 menos 45, 135. Terceiro quadrante, 180 mais 45, 225. Quarto quadrante, 360 menos 45, 315. Pinta a bolinha, já pintei. Taca as bolinhas, já taquei. Pinta a bolinha, já pintei. Taca as bolinhas, já taquei. Primeiro e segundo quadrante, seno positivo. Então o seno de 45 de 135 vale em raiz de 2 sobre 2. Terceiro e quarto quadrante, pinta a bolinha, já pintei. Taca a bolinha, já taquei. Pinta as bolinhas, já pintei. Taca as bolinhas, já taquei. Terceiro e quarto quadrante, o seno é menos raiz de 2 sobre 2. Novamente, estudo dos sinais. O seno é positivo no primeiro e segundo quadrante, negativo no terceiro e quarto quadrante. Beleza? Temos que ficar craque nisso aí, temos que ter velocidade.
O que você acha que eu vou fazer agora? Vou marcar os 60 e os simétricos dos 60. Tá vendo? Ó? Vou marcar os 60 e os parênteses dos 60, que são eles 120, porque é 180 menos 60. 240, porque é 180 mais 60. E 300, porque é 360 menos 60. Beleza? Os parênteses dos 60 graus. Pinta a bolinha, já pintei. Tá com as bolinhas, já tá. Ok. Onde que o seno é positivo? Primeiro e segundo quadrante. Olha lá. Onde que o seno é negativo? Terceiro e quarto quadrante. Olha lá. Então os dois de cima, seno positivo. Os dois de baixo, seno negativo. Olha os sinais do seno. Tá? Positivo nos dois primeiros quadrantes, primeiro e segundo quadrante, negativo terceiro e quarto quadrante. A gente gasta um tempo, né, associado com a função seno, mas agiliza-se muito com a função cosseno, que a gente pensa assim, ó, quem está sem sono está de pé, eixo do seno. Quem está com sono está deitado, o eixo do cosseno, que na verdade é o eixo do x. O eixo do consono, o eixo do cosseno, está deitado, é o eixo do x. No meio ele vale 0. O raio do ciclo é 1, sai do 0, anda raio para a direita, anda 1, chega no 1, que é o valor máximo do cosseno. Sai do 0, anda raio para a esquerda, chega no menos 1, que é o valor mínimo do cosseno. Quer dizer, então, que o nosso cosseno varia de menos 1 a 1, porque tem máximo e mínimo, tá? Agilizando, fiz de novo o ciclo trigonométrico e vou marcar os 4 arcos, um no primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante. Primeiro quadrante x, no segundo quadrante 180 menos x, no terceiro quadrante 180 mais x, no quarto quadrante 360 menos x. O que eu faço para calcular o cosseno? Da mesma história. Pinta a bolinha, já pintei. Taca a bolinha, já taquei. Só que agora você taca a bolinha no eixo do cosseno. Quer ver? Pinta a bolinha, já pintei. Taca as bolinhas, já taquei. Você pega o primeiro e quarto quadrante, taca no eixo do cosseno. É positivo, porque ficou a parte positiva do x. Pega no segundo e terceiro quadrante, pinta a bolinha, já pintei, taca as bolinhas, já taquei. Bate na parte negativa do cosseno. Então o cosseno é positivo no primeiro e quarto quadrante, negativo no segundo e terceiro quadrante. Quer ver? Veja, calma, 3 slides só para você treinar isso. Agora mais rápido. Já marquei o 30, os parênteses do 30, que são 150, 210, 330. Quem está sem sono, está de pé. Quem está com sono, está deitado. Agora eu quero o eixo do consono, do cosseno. Pinta a bolinha, já pintei. Taca a bolinha, já taquei. Pinta as bolinhas e tacam as bolinhas no eixo do cosseno. Primeiro e quarto quadrante positivo. Cosseno de 30 tem na tabela. Raiz de 3 sobre 2. Segundo e terceiro quadrante. Pinta a bolinha, já pintei. Taca a bolinha, já taquei. Bate na parte negativa. Se a parte positiva é mais raiz de 3 sobre 2, a negativa é menos raiz de 3 sobre 2. Quer dizer, então, que o sinal da função cosseno é positiva, primeiro e quarto quadrante, negativa, segundo e terceiro quadrante. Beleza? Vamos fazer o 45 graus? 45, os parênteses do 45. São eles 135, 225, 315. Pinta a bolinha, já pintei. Taca a bolinha, já taquei. Primeiro e quarto quadrante, taca, bate na parte positiva. Como o cosseno de 45 na tabela é raiz de 2 sobre 2, o cosseno de 315 também. Pinta a bolinha, já pintei. Taca as bolinhas, já taquei. O 135 e o 225, se eu tacasse no cosseno, cairia na parte negativa. Quanto ao cosseno de 45 na tabela? Raiz de 2 sobre 2. Então, desses caras será menos raiz de 2 sobre 2. Cosseno positivo no primeiro e quarto quadrante, negativo no segundo e terceiro quadrante. Tá vendo? Tudo repeteco. Tá faltando os 60 graus, os simétricos dos 60. Beleza? Então, vamos lá. Marquei os 60 e os simétricos dos 60. São eles 120, 240 e 300. O que eu estou calculando? Cosseno. Quem está sem sono está de pé. Quem está com sono está deitado. O eixo horizontal. Pinta a bolinha. Já pintei. Taca a bolinha. Já taquei. 60 e 300, o cosseno vale meio. Pega o 120 e 240 agora. Pinta a bolinha. Já pintei. Taca a bolinha. Já taquei. Cairia na parte negativa. Então o cosseno de 120 e 240 seria menos meio, tá? Repeteco. Onde que o cosseno é positivo? Primeiro e quarto quadrante. Quando ele é negativo, segundo e terceiro quadrante. Aqui estão os estudos dos sinais novamente. Então já falamos do ciclo das funções seno e cosseno. Agora vamos falar da função tangente. Fiz uma bolinha. Quem está sem sono está de pé. Quem está com sono está deitado. E a tangente está aqui do lado. Esse é o eixo da tangente. É uma reta tangente ao ciclo trigonométrico. Beleza? Quem está sem sono está de pé. Quem está com sono está deitado. E a tangente está aqui do lado. Tá bom? Tá vendo aí?
Veja, aqui onde eu destaco para você é a tangente valendo zero. Eu ensino assim os meus alunos, ó. É como se fosse a coluna de mercúrio dentro de um termômetro. No meinho a temperatura é zero. Para cima a temperatura é positiva, para baixo a temperatura é negativa. Então a tangente, como é uma reta, ela é infinitamente positiva para cima e infinitamente negativa para baixo. Diferente do seno e cosseno, que tem valores máximo e mínimo, a tangente não tem máximo e mínimo. A tangente é uma função ilimitada. Ela vai para o mais infinito e ela vai para o menos infinito, beleza? Qual que é o maior valor que o seno pode assumir? 1. Qual o menor valor? Menos 1. Qual o maior valor que o cosseno pode assumir? 1. Qual o menor valor? Menos 1. Você me perguntar, qual o maior valor da tangente? Eu vou dizer, infinito positivo. Né? Não tem um maior valor, ela vai infinitamente para cima e infinitamente para baixo, beleza? Como é que eu faço para calcular a tangente de um arco? Bom, marquei a tangente, no meio é zero, para cima temperatura positiva, para baixo temperatura negativa. Não estou falando de temperatura, falando de tangente. É só para a gente fazer uma associação, beleza? Tá, eu quero calcular a tangente do x e dos simétricos do x, beleza? Então aqui. Como é que eu faço? Sabe o que você faz, cara? Faz o raio. Faz o raio aqui, ó. Quer calcular a tangente do x? Faz o raio até o x. Fez o raio? Fez o raio? Fiz. Agora você pega esse raio e prolonga o raio. Claro que você pode prolongar o raio para baixo ou para cima, tanto faz. No entanto, o seu prolongamento tem que tocar a tangente. Para esse raio tocar a reta da tangente, o prolongamento terá que ser para cima. Todo prolongamento para cima que você fizer indicará tangente positiva. Lembra? Zero, para cima temperatura positiva, quis dizer tangente positiva. Para baixo temperatura negativa, quis dizer tangente negativa. E não entendi não, vai entender, vai entender. Eu quero a tangente do 180 menos x. Sabe o que você faz? Faz o raio até o 180 menos x. Ah, eu fiz aí, né, do 180 mais x. Tudo bem. Faz o raio. Já fez? Fez o raio até o 180 mais x? Prolongo ele para baixo ou para cima? Bom, esse prolongamento para tocar a tangente tem que ser para cima. E a hora que você fizer para cima, você já percebe que eles batem no mesmo lugar. Quer dizer que a tangente é legal, porque a tangente de um cara é automaticamente igual à tangente do simétrico dele no quadrante oposto. Tá vendo que a tangente do x e do 180 menos x é a mesma? Perdão, do 180 mais x é a mesma, porque eles batem no mesmo lugar? Então a tangente no primeiro e terceiro quadrante elas são iguais. Tá difícil? Calma. Faz aí, gordão, a tangente do 180 menos x. Do 180 menos x, faz o raio chegar lá no 180 menos x. Já fez? Já. Pega esse raio, prolonga ele para cima ou para baixo? Se eu prolongar para cima, não toca a tangente. Então o prolongamento tem que ser para baixo. A hora que eu fizer o prolongamento para baixo, veja, a tangente será negativa. E perceba de novo que a tangente do 180 menos x é igual à tangente do 360 menos x. A tangente de um cara é exatamente igual à tangente do simétrico dele no quadrante oposto. Sacou? Veja, vou pegar os caras aqui, ó. Vou marcar um arco notável, de costume. Pegar, sei lá, o 30, os parentes do 30, 150, 210, 330. Quero calcular a tangente do 30, faz o raio chegar no 30. Joga o raio para baixo, para cima. Para tocar a tangente tem que ser para cima. Prolonga para cima, tuf, bateu ali. Quanto vale na tabelinha? A tangente de 30, raiz de 3 sobre 3. Pronto, lá em cima mais raiz de 3 sobre 3. Agora faz aí, gordão, a tangente do 210. Do 210? Então faça o raio chegar no 210. Fez? Prolonga o raio para baixo ou para cima? Ó, se eu prolongar o raio para baixo, não vai tocar na tangente. Então o prolongamento tem que ser para cima. A hora que você fizer o prolongamento para cima, você vai perceber que eles batem no mesmo lugar. Lembra que a tangente de um cara é exatamente igual à tangente do amigo dele no quadrante oposto? Então a tangente do 30 e 210 são iguais e valem raiz de 3 sobre 3. E se eu te pedir a tangente do 150? Pera, faz o raio chegar lá no 150. Joga o raio para cima ou para baixo? Bom, não tem que tocar a tangente? Se eu fizer para cima, não toca no eixo da tangente. Então o prolongamento tem que ser para baixo. A hora que você prolongar para baixo, tangente negativa. Veja que a tangente do 150 e do 330 seriam a mesma e seria um valor negativo, menos raiz de 3 sobre 3. Então tangente positiva, primeiro e terceiro quadrante, tangente negativa, segundo e quarto quadrante. Vamos treinar, sem insegurança. Vou meter um 45 graus aqui e os parentes do 45. Parentes do 45 são eles, 135, 225, 315. Primeira coisa, eu já sei que a tangente do 45 e do 225 são iguais. Quer ver? Faz o raio até o 45. Já fez? Já. Prolonga o raio para baixo ou para cima? Bom, para tocar a tangente tem que ser para cima. Faz o prolongamento para cima, todo o prolongamento para cima é positivo. Quanto na tabela tangente de 45? É 1. Então tangente de 45 é 1.
Quer dizer então que a tangente 225, qual faz o raio até o 225, prolongo ele para baixo ou para cima? Tem que prolongar ele para cima, já foi feito o prolongamento, vale 1 também. A tangente de 45 e 225 são iguais e valem 1. E a do 135? Faz o raio chegar no 135. Joga o raio para cima ou para baixo? Nesse caso para baixo, para tocar a tangente. Prolongamento para baixo, tangente negativa. Se lá em cima a tangente é 1, aqui embaixo a tangente é menos 1, portanto tangente positiva, primeiro e terceiro quadrante, negativa, segundo e quarto quadrante. Beleza? Aqui ó, tangente dos 60 graus, os simétricos de 60 graus. 120, 240, 300. Tangente de 60 lá em cima, prolonguei, vale raiz de 3. Tangente de 240, fiz o raio até 240, prolongo para baixo ou para cima? Para cima, já foi feito. A tangente de 60 e 240 são iguais e valem raiz de 3. Estava na tabelinha. Faz o tangente de 120, gordão. Faça o raio chegar no 120. Joga esse raio para cima ou joga esse raio para baixo? Bom, para tocar a tangente tem que ser para baixo. Então faz o prolongamento para baixo, todo prolongamento para baixo será negativa. Se lá em cima é mais raiz de 3, aqui embaixo será menos raiz de 3. De novo, você não aguenta mais, né? É estudo teórico hoje. Estudo teórico, né? A tangente é positiva no primeiro e terceiro quadrante, negativa segundo e quarto quadrante. Beleza? Terminamos o ciclo trigonométrico e as funções seno, cosseno e tangente. Trouxe um exemplo aqui. Determina os valores de máximo e mínimo da função abaixo. Bom, eu vou resolver essa questão de duas maneiras. Ele quer o valor máximo e mínimo da função. Vou pôr aqui, ó. Tá bom? Atrapalhar um pouquinho esse enunciado. Determina os valores de máximo e mínimo da função abaixo. Tirei o abaixo ali com o videozinho. O que eu faria? Veja que a função aqui é assim, ó, f de x é 2 seno de x menos 1. A função utilizada é a função seno. E lembra que a função seno é uma função limitada. De quanto a quanto? De menos 1 a 1. Então a função seno varia de menos 1 a 1. Nesse caso, a função f de x está usando a função seno. Por isso que eu escrevi, bom, se está usando a função seno, eu devo lembrar que o seno varia de menos 1 a 1. Só que veja que a função não é seno, é 2 vezes o seno. Ah, então eu vou pegar esse seno e multiplicar por 2. Só que se eu multiplicar o meinho aqui dessa desigualdade por 2, tudo que eu fizer no meio eu tenho que fazer nas pontas. Se eu multipliquei o meinho por 2, eu tenho que multiplicar as pontas também por 2. Ô gordo, por que você multiplicou o meio por 2? Olha a função f lá em cima. A função f está escrito seno ou está escrito 2 seno? Ah, está escrito 2 seno. Então eu peguei o senozinho do meio e multipliquei por 2. Mas tudo que eu fizer no meio eu tenho que fazer nas pontas da inequação, nas pontas da desigualdade. Então eu multipliquei no meio por 2, as pontas também por 2. Quer dizer que a função 2 seno de x vai ficar entre 2 vezes menos 1 é menos 2, 1 vezes 2 dão 2. Quer dizer que 2 seno varia de menos 2 a 2. Só que lá em cima, gordão, não está escrito assim 2 seno. Está escrito 2 seno menos 1. Ah, beleza. Está escrito 2 seno menos 1. Então faz assim, ó, tira menos 1 aqui no meio. Só que se eu tirar menos 1 aqui no meio, eu sou obrigado a tirar menos 1 nas pontas. E aí, cara, veja que o meinho ficou top. O meio ficou 2 seno x menos 1. De novo, 2 seno x menos 1. Quem é 2 seno x menos 1? 2 seno x menos 1 é a função f de x. Então a nossa função f de x ela está compreendida entre, fiz as contas nas extremidades, ó, menos 1 com menos 2 dá menos 3, 2 com menos 1 dá 1. Quer dizer que a nossa função f de x ela varia de menos 3 a 1. Ela tem um máximo e tem um mínimo. Qual que é o valor máximo dessa função? É 1. Qual o valor mínimo? Menos 3. Só que eu sei que você não curtiu. Ah não, gordão, muito difícil. Relaxa. O que eu quero? Eu quero calcular o máximo e mínimo da função. Peguei aí, ó, quero o f de x máximo e quero o f de x mínimo. Copiei a função. Se eu quero o f de x máximo, você vai lá no valor do seno e troca pelo máximo do seno. Qual o valor máximo do seno que existe? É 1. 2 vezes 1, 2. Menos 1 vai dar 1. Olha o valor máximo batendo aí. Bem mais rápido, né? Se eu quero o máximo, eu vou lá no seno e troco o seno pelo máximo, que é 1. 2 vezes 1, 2. Menos 1, 1. E se eu quiser o mínimo? Usa a analogia. Se você quer o valor mínimo da função, você pega o seno e troca pelo valor mínimo. Qual o valor mínimo do seno? É menos 1. Então faz uma conta aí. 2 vezes menos 1 dá menos 2. Menos 2 com menos 1 vão dar menos 3. E aí bateu o máximo e o mínimo com todo o trabalheiro que eu fiz ao lado. Claro que pode ter uma pegadinha aí, mas isso vai ficar
para cenas dos próximos capítulos, que eu diria na semana que vem, tá? Se Jesus permitir, se tudo der certo, né? Tamo junto. Vejam a tarefa. Neste momento, faremos o estudo teórico desta videoaula, tá? Fiquem com Deus, boa semana, bom final de semana para vocês e para a família de vocês. Se cuidem. Beijão.